Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o Cinefest Gato Preto, que é um festival de curtas-metragens que acontece na cidade de Lorena, em São Paulo. O Vitor Fisch, que é o organizador desse festival, ele é um grande amigo meu e entrou em contato comigo, vendo se eu podia fazer um vídeo aqui no canal sobre o festival, falando um pouco. E obviamente que eu ia fazer. Como todos vocês que já são inscritos aqui no canal sabem, eu gosto muito de curtas-metragens. Já fiz vídeo aqui sobre festival de curtas algumas vezes, vou deixar linkado em algum lugar por aqui. E, enfim, uma vez que ele entrou em contato comigo, obviamente que eu ia fazer, porque eu gosto demais do formato curta-metragem, eu acho um formato muito importante para o meio audiovisual. E eu acho que é um formato muito pouco visto, muito pouco divulgado. Então, quanto mais festivais, quanto mais divulgação, quanto mais a gente conversar sobre curtas-metragens, melhor, porque é um formato muito rico e que ele proporciona muito debate acerca do cinema e acerca do mundo, né, no modo geral. Eu vou contar um pouquinho sobre alguns dos curtas que estão nesse festival, que eu consegui assistir e que são muito, muito, muito bons. E mais pra frente eu vou falar sobre eles. Vamos começar falando sobre a história desse festival. Ele foi criado em 2005, dentro de diversas atividades que já aconteciam ali na cidade de Lorena. Eles tinham um cineclube que acontece desde a década de 60. E esse festival foi criado em 2005 pela irmã Olga de Sá e a professora Olga Arantes, com o intuito de estimular a produção audiovisual na região ali do Vale do Paraíba, que, se eu não me engano, englobam 39 cidades. Então é uma região bem grande que engloba muita gente e é uma iniciativa incrível. O festival está na 13ª edição. Todos nós torcemos para que venham muitos e muitos outros, porque é de fato um festival muito importante. Toda iniciativa cultural assim que visa divulgar a cultura e curtas-metragens e o cinema, ou enfim, qualquer forma de arte, eu já acho muito válido. Eu acho que tem que resistir, tem que existir, tem que batalhar, e o Cinefest Gato Preto não é diferente. O nome do festival veio por conta do Café Chat Noir, que era um café na França, onde em 1895 aconteceu a primeira exibição pública de filmes no mundo, então o nome vem daí. E além da exibição de curtas, o festival também oferece oficinas e tem uma vasta programação. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, o site do festival com as redes sociais deles, Facebook e tal, porque é bem legal ficar atento, porque eles recebem curtas do Brasil inteiro. Então, esse ano, obviamente, já estão fechadas as inscrições, mas fiquem atentos para as próximas edições, porque eles recebem de fato curtas do Brasil inteiro. E eles têm um espaço bem grande para curtas que são produzidos ali no Vale do Paraíba, então é incrível. Então agora vamos falar um pouco mais sobre a edição deste ano do festival, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro. A edição desse ano está um pouco mais curta. O festival em si, ele traz coisas muito interessantes, a começar pela divisão de sessões. É se eu não me engano, o único festival de curtas no mundo que faz a divisão de curtas desse jeito, que eu vou contar aqui pra você, e isso eu acho muito interessante porque, enfim, eles dividem as sessões de curtas em áreas do cinema, assim, de produção. Então, curtas de fotografia, de desenho de som. A curadoria do festival, ela tem esse cuidado para colocar curtas nessas sessões que gerem discussão acerca do tema, seja uma discussão mais técnica, por exemplo, uma sessão de desenho de som. Então, vamos discutir o som no cinema, mas a discussão, obviamente, vai muito além disso. Então, é de fato uma divisão muito interessante que é feita pela curadoria do festival. E esse ano a divisão foi fotografia, produção, desenho de som, montagem e direção de arte. Essas são as 5 categorias principais, mas também existem os programas especiais. Como eu falei, tem 2 programas dedicados a filmes produzidos no Vale do Paraíba, tem uma sessão dedicada a protagonistas negros, tem edição
de filme infanto-juvenil, de filme infantil, então tá tudo lá na programação do festival, corre porque tá muito interessante. Esse ano o festival recebeu 444 curtas-metragens do Brasil inteiro e a curadoria acabou selecionando 55 curtas para a seleção oficial deles, e eu tenho certeza que é uma curadoria muito bem pensada, de uma galera que pensa muito cinema, que respira cinema, e eu tenho certeza que essa curadoria aí foi feita com muito carinho e muita competência. E eu consegui assistir alguns desses curtas e eu vou dividir esse vídeo em dois para não ficar muito comprido. Então nesse primeiro eu vou falar sobre duas categorias e de alguns filmes que eu assisti dessas categorias, e num vídeo próximo vou falar sobre outras 3 categorias. Eu acabei escolhendo as categorias principais porque, enfim, eu achei muito interessante essa maneira de divisão, né, do festival, então vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, a primeira categoria que eu vou conversar aqui com vocês é a categoria produção. E dentro dessa categoria eu acabei escolhendo 2 curtas, 2 documentários. O primeiro deles chamado Terminal 3, e é um curta muito bem realizado, muito bem produzido, obviamente, que vai contar um pouco um tema que é um tanto obscuro e foi abafado, eu acho. Por exemplo, eu não sabia a respeito disso, desse evento em particular que o curta trata, que foi em 2013 aconteceu isso, onde 150 trabalhadores que estavam envolvidos na construção de uma ala do aeroporto de Guarulhos, eles foram descobertos num esquema de trabalho escravo. Então o curta ele vai mostrar entrevistas com alguns desses trabalhadores, todos eles nordestinos, que vieram para São Paulo com uma promessa de trabalho e que, enfim, acabou rolando outras coisas acerca disso, e o curta é um ótimo relato a respeito dessa escravidão moderna que as pessoas falam e que é tão pouco falado. É uma questão muito problemática e precisa de fato ser discutida, e foi um curta que eu gostei bastante e eu super indico. O segundo curta que eu escolhi dessa sessão de produção é também um documentário que também fala de uma questão um tanto desconhecida, pelo menos por mim, que é o documentário Close. E o filme vai contar sobre um presídio no Ceará que tem uma ala exclusiva para pessoas trans, travestis, gays, idosos, obviamente todos criminosos com delitos pequenos, assim, roubos e com baixa periculosidade. Mas foi um curta também que eu gostei bastante pela temática. Ele vai abordar esse tema de uma maneira um pouco mais leve, principalmente com a entrevista de 4 garotas travestis que estão nesse presídio, nessa ala especial, mas que também já passaram por um sistema carcerário normal, e elas vão contar um pouco sobre a experiência de estar ali, sobre um pouco da vida delas, sobre ser trans, principalmente sobre ser trans, travestis e minorias dentro do sistema carcerário brasileiro, que é tão problemático. Então o curta vai abordar um pouco esse tema, que eu achei muito interessante, e ele fala isso de uma maneira leve e eu gostei. A segunda sessão que eu vou comentar aqui é a sessão de direção de arte, e eu sinto que a curadoria do festival prezou aqui por curtas que pensavam muito na ambientação em que eles aconteciam. Então eu vou contar sobre 2 desses curtas e os 2 têm isso muito claro, assim. Então acho que a curadoria do festival pensou muito nisso para também discutir a respeito de direção de arte em curtas-metragens e do cinema de um modo geral. O primeiro deles é o Janaína Overdrive. E esse curta ele é obviamente inspirado ali no universo do William Gibson, acho que principalmente do livro dele Mona Lisa, Overdrive, e ele vai se passar nesse universo cyberpunk, nessa coisa do cyberespaço com uma estética toda oitentista e, enfim, é uma coisa meio ficção científica, e ele vai contar a história da Janaína, que é uma trans ciborgue que está tentando ali burlar o sistema por conta de novas ciborgues que estão sendo produzidas
Enfim, eu não vou contar muito porque curta-metragem, quando você começa a contar muito, você já dá spoiler. Mas é muito interessante e tem umas sequências bastante peculiares e vale muito a pena ver por conta disso. O segundo curta que eu vou mencionar da sessão de direção de arte é um curta chamado Ao Final Eles Se Despedem com um Abraço, e esse curta também vai prezar pela ambientação onde ele se passa, que é principalmente ali num prédio e 2 apartamentos. O curta vai contar a história de uma mulher que tem um marido que está há um bom tempo doente e ela dedica a vida para esse marido, cuidando dele, e ela está um tanto carente e ela começa a ter um certo interesse pelo vizinho de baixo. Então o curta ele vai se passar basicamente nesses 2 apartamentos, o dela e o desse vizinho de baixo, e obviamente tem externas, coisas assim, mas vocês vão ver esse curta que ele tem uma direção de arte muito bem cuidada, que preza muito pela ambientação desses espaços, né, desses personagens. Os espaços refletem muito do que são esses personagens, então é um curta muito interessante, muito bonito, é muito bem produzido e foi um curta que eu também gostei. Então esse foi o meu primeiro vídeo sobre o Cinefest Gato Preto. No vídeo seguinte eu vou falar sobre outras 3 sessões desse festival, então fiquem ligados aí. Eu vou deixar linkado aqui toda a programação do festival, redes sociais, para vocês acompanharem tudo que está acontecendo e próximas edições, porque quem sabe o ano que vem você não manda o seu curta para esse festival tão bacana. E eu também vou deixar linkado aqui todos os trailers dos curtas que eu comentei aqui pra vocês. Eu sei que muita gente que assiste o meu canal não é aqui de São Paulo, tem gente que não é nem do Brasil, mas enfim, eu achei legal também trazer esse apanhado, porque esse festival recebe curtas do Brasil inteiro e tem festivais de curtas em várias partes do Brasil, então quem sabe você não consegue pegar um desses curtas em algum outro lugar. Me acompanhe nas minhas redes sociais, lá eu conto as coisas que eu tô fazendo pela cidade. E se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, por favor se inscreva, porque eu preciso muito da sua ajuda para fazer o canal crescer, para eu produzir mais conteúdo aqui. E então é isso. Até mais.